Então, pessoal, vamos começar aqui a terceira aula do treinamento avançado de processamento de sinais da Androids. Então, na aula passada, a gente estudou aquelas tecnologias, né, as ferramentas para a gente conseguir implementar os labs que a gente vai ter durante o curso, que foi a Eigen e o MATLAB. E na aula passada eu passei para vocês um lab de MATLAB, e a intenção é que, como eu tinha falado, né, na aula passada, que a partir de agora a gente faça os labs em C++, utilizando o código base que tem naquele GitLab que eu passei para vocês. Porque, como eu tinha falado, um problema que a gente tinha na equipe antigamente era que as pessoas aprendiam a implementar os filtros em MATLAB, só que eles tinham dificuldade de fazer transição para o C++, né? Então os filtros acabavam não indo para os robôs, apesar da gente ter os filtros implementados, a teoria bem sólida, isso acabava não funcionando nos robôs por conta dessa dificuldade. Beleza, então, apresentando aqui um roteiro da aula de hoje. Primeiramente eu vou fazer uma revisão da primeira aula, lembrar para vocês, já faz um tempo que a gente teve a primeira aula, então lembrar para vocês o que é esse problema de localização, o que é o problema de rastreio, e lembrar para vocês o filtro de Bayes, né, que é o filtro que a gente aprendeu lá na primeira aula, que seria o filtro mais geral, do qual o filtro Bayesiano, né, mais geral, do qual todos os outros são derivados. E aí vou mostrar para vocês o filtro de Kalman, que realmente é a parte do assunto da aula de hoje, que o filtro de Kalman, ele é meio que uma forma específica do filtro de Bayes. E aí mostrar para vocês como extrair os modelos matemáticos para poder fazer esses filtros. Então, também como eu tinha falado, para a gente conseguir fazer esses filtros, a gente precisa daquele passo de predição e o passo de observação. E aí para isso a gente precisa de modelos probabilísticos, tanto de como o nosso robô se movimenta para o passo de predição, quanto de como funcionam os sensores do nosso robô para o passo de filtragem. Então, isso tudo a gente faz através de modelos probabilísticos de como funcionam os nossos atuadores e os nossos sensores. E aí, finalmente, terminar com algumas conclusões sobre o filtro de Kalman. Então, primeiramente, agora falando da revisão da primeira aula, como eu tinha falado para vocês, o problema de localização é a ideia da gente integrar o que a gente chama de movimento do robô e observação. Então, juntando essas duas coisas, a gente consegue uma estimativa melhor de qual que é a localização do robô. Então, a ideia é o seguinte: primeiramente, o robô ele começa numa certa posição, ele tem uma certa incerteza sobre essa posição inicial dele, que está sendo representada aqui por essa elipse, e ele executa um certo movimento através de um comando de T. Executando esse movimento, ele cai numa outra posição, só que como o atuador dele não é perfeito e ele já tinha uma certa incerteza inicial de onde que ele estava, essa certeza só vai aumentar ainda mais, né? Porque ele vai deslizar um pouco, ele não vai se mover exatamente como esperado, como a gente sabe que realmente acontece no mundo real. E aí depois disso ele observa um landmark. A partir dessa observação, observando um landmark que tem uma certa posição conhecida, claro que ele não vai conseguir observar esse landmark perfeitamente, ele vai ter uma certa incerteza sobre essa observação dele, mas isso vai fazer a incerteza dele diminuir, né? Porque ele conseguiu mais informação do ambiente e ele consegue reduzir essa incerteza dele. A partir daqui ele executa um outro movimento, caindo em uma outra posição, e isso vai fazer novamente com que a certeza dele aumente, toda vez que ele se movimenta a incerteza dele aumente, e ele vai observar um outro landmark, fazendo a incerteza dele diminuir novamente. Então ele fica alternando entre passo de movimento, passo de observação, passo de movimento, passo de observação, e aí a incerteza aumenta toda vez que ele faz um passo de movimento e diminui de novo toda vez que ele faz um passo de observação, até que isso acaba convergindo para um certo valor estacionário. O outro problema que a gente tem é o problema de rastreio. Então, aqui no caso, o robô ele não está tentando determinar a localização dele próprio, né? Mas tentando rastrear outros objetos que ele está captando através dos sensores dele. Então, nesse caso, é um problema parecido com a localização, só que a gente não sabe qual é o comando que está sendo executado. No caso, quando o nosso robô está tentando se localizar, ele sabe o comando que ele está executando, porque ele mesmo que decidiu aquele comando. No caso de um outro robô, a gente não consegue saber, porque a gente não sabe exatamente o que aquele robô está pensando. E aí uma ideia comum nesse caso é assumir que o comando ele é estocástico com média zero, né? Como a gente não tem um valor mais razoável para poder colocar, geralmente a gente assume média zero. Se a gente tiver um bom modelo de como aquele outro robô se comporta, a gente pode colocar o comando aqui dele, né? Mas a gente precisaria de um modelo razoável de como funciona a tomada de decisão dele. E aí essa ideia gera o que a gente chama de algoritmo de filtro de Bayes, né? Que é o algoritmo o filtro bayesiano principal, né, como eu tinha falado para vocês na aula passada, do qual todos os outros são derivados. E aí, para o filtro de Bayes, a gente entra primeiramente com a crença do robô da posição x de t-1 dele. Perceba que isso é um bel mais, né? Esse mais aqui é porque depois da gente ter assimilado as observações,
o comando que ele vai executar no tempo t e a observação que ele vai ter no tempo t. Então, dado isso, o nosso primeiro passo é o que a gente chama de passo de predição. O passo de predição, ele vai pegar a crença que ele tinha da posição x de t-1 e vai atualizar essa crença a partir do comando de t que ele tomou. Então, isso aqui é basicamente aplicar aquele teorema de probabilidade total, gerando uma nova crença Bell-, o menos aqui para poder indicar que a gente ainda não assimilou a observação, da minha posição x de t. Depois a gente chega no nosso passo de filtragem. Esse passo de filtragem, como eu tinha falado na primeira aula, ele vem do teorema de Bayes, né? Então basicamente aplicar o teorema de Bayes. Esse eta aqui é aquele fator de normalização, a gente depois acha esse eta sabendo que essa probabilidade aqui, a integral dela sobre todo o espaço amostral tem que dar 1. E aí a gente utiliza aqui no caso o nosso modelo de observação, né, que é o PZ de t dado x de t, quanto que a gente tinha utilizado o nosso modelo de movimento, que é a probabilidade de estar em x de t, dado que eu estava em x de t-1 e tomei um comando o de t. Então, dado esses dois passos aqui do filtro de Bayes, a gente gerou uma nova crença na nossa posição x de t. Perceba que aqui a gente tem um mais para poder indicar que a observação ela já foi incluída nessa crença. E aí, finalmente, a gente retorna essa nossa crença atualizada. Então, graficamente, a gente tem isso. O robô estava aqui numa certa posição x de t-1, com a crença Bell mais x de t-1, tomou um certo comando u de t. A partir desse comando u de t, ele vai parar numa nova posição x de t, e ele tem uma crença dessa posição dele, dada por Bell menos x de t. E aí, a partir dessa crença Bell menos x de t, ele consegue aprimorar essa crença através de uma observação que ele teve de algum landmark, por exemplo, utilizando o passo que a gente chama de filtragem. E aí, nesse caso, a gente vai ter a Bell mais x de t depois de ter feito essa observação.